A empresa Gontijo de Transportes é uma das maiores operadoras de ônibus Scania do mundo e uma das maiores operadoras de ônibus do Brasil. Por conta de sua ampla rede de atendimento de norte a sul do país, existem interesses constantes de montadoras de carrocerias e montadoras de chassis em busca de vendas de ônibus para a empresa ou mesmo em busca de interesse de criação de protótipos ou aperfeiçoamento de componentes junto à sua maior parceira, a Scania, com testes reais de operação pela empresa. Nesse vídeo, vamos relembrar os diversos ônibus testados e devolvidos pela Gontijo nos últimos 20 anos, veículos que foram apostas de algumas marcas ou, no caso dos Scanias, apenas testes de componentes e de operação. 12.450 foi cedido pela Scania para testes na Gontijo em meados de 2004. Veio configurado no padrão da empresa com serviço executivo de 46 poltronas, sanitário e ar-condicionado. Carroceria Buscar Jumbus 360. Seu diferencial era um motor menor e teoricamente mais econômico no chassi Scania o K114IB de 380 cavalos, um protótipo do que viria a ser posteriormente o K380. O veículo dispunha de freios retarder, computador de bordo e GPS, e foi escalado inicialmente na rota entre Belo Horizonte e Salvador. Após alguns meses de testes, foi devolvido para a Scania devido sua potência ser considerada abaixo do ideal pela Gontijo, que já utilizava na sua frota ônibus de 420 cavalos. O último registro de foto do veículo foi pela empresa Rápido Girassol, do Distrito Federal. Prefixo 12.715, batizado de Pampulha. Buscar Jumbus 360, Scania K420, serviço padrão da Gontijo, 46 poltronas, permaneceu na frota da empresa durante aproximadamente 4 anos para a realização de testes no câmbio que ainda seria lançado, o automatizado OptiCruise de 12 marchas. Entre 2005 e 2009, operou por diversas linhas da empresa, sendo devolvido para a Scania naquele ano de 2009, onde o chassi foi desmembrado da carroceria e onde, curiosamente, a carroceria foi devolvida para a Gontijo, que usou parte das peças para reposição em outros veículos da empresa. Prefixo 12.720, apelidado de Confins. Esse foi mais um incorporado, testado e devolvido à Scania. Um Marco Polo G6 de 46 lugares, sanitário, descansa-pernas, incorporado à empresa em 2007. A Scania queria testar o seu câmbio OptiCruise de 12 marchas e cedeu à Gontijo por 2 anos o 12.720. A Gontijo testou e devolveu o ônibus à Scania em 2009. Por se tratar de um protótipo Scania, não foi visto em operação por outras empresas, podendo possivelmente ter sido desmontado pelo fabricante. Prefixo 1008 ou 1008, batizado de Caribó. Foi incorporado à empresa entre 2007 e 2008. Um ônibus mais simples, toco 4x2, na mecânica Scania K94 de 310 cavalos. O objetivo do teste era avaliar se o veículo suportava os problemas de irregularidades de algumas estradas mineiras, especialmente nos difíceis trechos entre Belo Horizonte e Araçuaí, Belo Horizonte e Salto da Divisa, Almenara e Salto da Divisa, Belo Horizonte a Rio Doce e Belo Horizonte a Bertópolis. Durante os testes da época, a empresa avaliou que o desgaste de componentes do modelo não valia a pena para os trechos testados e preferiu continuar a investir em ônibus com motorização dianteira. E em 2010, adquiriu 10 unidades do Marco Polo Viaggio G7 Scania F270 com motor dianteiro, que ficaram fixos nesses trechos, mas atualmente são utilizados em transporte interno de funcionários da empresa. O carro com prefixo 1008 ficou pouco mais de 1 ano na frota da empresa e foi devolvido à Scania na época, e hoje em dia encontra-se em propriedade de um particular no estado de Rondônia. 5880 e 5885, os famosos Marco Polo G6 Volvo B12R da Gontijo. Em uma empresa com predominância de veículos, almoxarifado e equipe técnica preparada para atendimento da marca Scania, talvez fosse um sonho acreditar que a Gontijo pudesse testar e incorporar ônibus de outras marcas em sua frota. Mas a empresa testou, e testou com a Volvo para uma possível renovação de frota em anos seguintes. Foram 2 unidades fornecidas pela Volvo com chassi B12R de 420 cavalos e câmbio automatizado
iShift de 12 marchas. Esses ônibus ficaram na frota da Gontijo entre os anos de 2009 e 2011. Segundo informações, tiveram boa aceitação pelos motoristas, especialmente pelo fato de não terem pedal de embreagem, mas o custo de manutenção mais elevado e a característica de operação com ônibus Scania, especialmente por conta de subidas de serra em Minas Gerais, fizeram com que a Gontijo não trouxesse mais ônibus Volvo em sua frota desde então. Atualmente, o 5880 encontra-se operando pela empresa Estrela de Minas e o 5885 foi visto pela última vez operando pela Transbrasil. Prefixo 17.000. Comil Campione Vision 3.65 Scania K420. Produzido em 2009, começou seus testes na Gontijo muito por conta de problemas de entrega de carrocerias da Buscar, que naquela fase estava entrando em possibilidades de falência. A Comil então enxergou naquele ano uma grande oportunidade de se aproximar da operadora mineira e produziu um veículo com as características de operação da Gontijo. Os mesmos 46 lugares, com descansa-pernas, ar-condicionado, sanitário e geladeira. A Gontijo aproveitou e testou o veículo intensamente, escalando em viagens de longas distâncias, como com destino a Porto Velho, em Rondônia. O veículo foi devolvido após 2 anos de testes e na época a Gontijo não demonstrou interesse em adquirir carrocerias Comil e optou pelos Marco Polo G6. Mas como o mundo dá voltas, a Gontijo voltou a se interessar pela marca gaúcha em 2017, quando adquiriu 2 unidades do Comil Campione Invictus 1200 que estão na empresa até os dias de hoje e que com certeza tem grande influência das compras seguintes de carroceria Comil nos veículos de único piso, assim como nos ônibus double deckers. Atualmente, o 17.000 da Gontijo encontra-se em operação na empresa Destaque Turismo do Rio de Janeiro. Prefixo 12.975, o Marco Polo G6 mais potente que a empresa já teve. Esse foi mais um teste de ônibus Scania na frota da Gontijo. A carroceria Marco Polo G6 foi montada em 2009 e o ônibus chegou na Gontijo em 2010. Na época dos testes, ele começou com um motor mais fraco, um Scania K360, que fazia o trecho entre São Paulo e Belo Horizonte. Um dos itens testados no ônibus foi o terceiro eixo direcional, que eliminava o arrasto dos pneus nas manobras e nas curvas, proporcionando uma vida útil maior aos pneus do último eixo. Segundo comentários, o terceiro eixo direcional acabou não sendo aprovado devido ao alto custo de manutenção, já que o componente é mais sensível às ruas ou estradas com asfaltos irregulares. Após 6 meses de testes na Gontijo, o veículo retornou à Scania, que observou uma oportunidade de testar mais um item em parceria com a Gontijo. O teste com o mesmo veículo foi o potente motor de 440 cavalos, que naquele ano fez com que aquele Marco Polo G6 se tornasse o ônibus mais potente do Brasil. O veículo permaneceu na empresa até 2013, quando ao final dos testes foi devolvido para a fabricante e possivelmente desmontado pela mesma. E para finalizar essa seleção, os 2 últimos testes realizados pela Gontijo. Tratam-se de 2 Mercedes-Benz com chassi 2441, motor de 408 cavalos e câmbio Power Shift automatizado de 8 marchas. O primeiro, prefixo 10.900, foi montado com carroceria Marco Polo G7, chegou em 2017 e ficou até o início de 2020. Atualmente, pertence a uma empresa de turismo do litoral de São Paulo chamada Gabriela. Prefixo 10.905, montado com carroceria Buscar, chegou em 2018 e ficou até 2019. Esse, por sua vez, foi o responsável pela venda de 17 unidades de novos ônibus Buscar para Gontijo, mas com chassi Scania K400. Atualmente, o Buscar Mercedes está em operação pela empresa Stelman Tour do Rio de Janeiro. Sobre o veredito dos testes com a Mercedes-Benz, em diversos comentários e em conversas mais próximas com pessoas ligadas à empresa, o conjunto mecânico da Mercedes não agradou a equipe da Gontijo, especialmente no quesito de temperatura do motor nas serras de Minas Gerais e da operação do câmbio Power Shift, que foi duramente criticada pelos motoristas da empresa. Muitos já estão acostumados com o câmbio OptiCruise da Scania e sentiram muita diferença com o câmbio Power Shift da Mercedes-Benz. Você pode relembrar ou conhecer alguns modelos que passaram pela frota da empresa que talvez você nem sabia?
Qual a sua opinião sobre os testes realizados com o ônibus Volvo e com o ônibus Mercedes? Deixa pra mim a sua opinião aqui nos comentários. E muito obrigado por sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!